retomar algumas das questões que foram colocadas pelo colega Luiz. Há pouco tempo atrás, a IBM publicou um livro com vários especialistas de várias partes do mundo, chamado End of Television. Ou será que a televisão vai acabar? Ou pelo menos essa televisão, tal como nós a conhecemos, poderá desaparecer um dia? Essa é uma discussão que está presente hoje em todos os meios. Nós também discutimos o livro impresso vai acabar. Agora que nós podemos baixar pela internet os títulos todos, tem dispositivos próprios para fazer essa, não só para baixar, como também para ler, como se fosse livros. O cinema de longa-metragem de 35 minutos, feito para ser exibido numa sala escura, será que ele vai acabar? Quer dizer, nós estamos assistindo ao fim desses meios todos, É uma questão que todas as vezes está sendo discutida. Mas nós temos que entender essa palavra fim, o fim da televisão, num sentido, assim, talvez mais, num sentido um pouco mais complexo. Quem colocou pela primeira vez essa ideia de fim foi Hegel, no final do século XVIII, na virada do século XVIII para o XIX, quando ele começou a falar, a escrever sobre o fim da arte. Ele dizia, a arte vai morrer. E, só que, segundo os especialistas, o alemão ele tem nuances muito sutis que as outras línguas não conseguem traduzir. Então, os analistas acentuam que ele usava, quando ele falava de fim, ele usava um termo em alemão, Auflösung, que na verdade é um termo ambíguo, que significa desaparecimento e recomeço ao mesmo tempo, É uma palavra que significa morte e ressurreição, simultaneamente. Então não é morte no sentido de perda definitiva, mas é morte no sentido da necessidade de uma mudança, da necessidade de um salto. Então é nesse sentido que nós queremos aqui enfrentar essa questão de um possível desaparecimento da televisão, tal como nós a conhecemos, como se fosse assim, um salto em direção a alguma outra coisa, cuja natureza, cuja influência, cujo modo de funcionamento são justamente os itens que nós estamos querendo entender. Todos nós sabemos que nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos, as audiências estão migrando para outras plataformas, para outras mídias, para outros tipos de canais, dividindo, portanto, seu tempo entre um número muito grande de médias distintos. Desde que surgiu o VHS, nos anos 1970, e depois o Laserdisc, depois o DVD, o Blu-ray e a internet, a televisão ela tem que competir cada vez mais com esses meios que estão constantemente deslocando os seus espectadores. Hoje existe a possibilidade de canais on demand, onde você só vê o que quer. A tendência é a formação de nichos de espectadores específicos, ou até espectadores individuais. Quer dizer, a gente pode imaginar que dentro de pouco tempo, cada indivíduo, cada cidadão estava vendo um programa audiovisual diferente, porque com a oferta cada vez maior de material audiovisual, essa ideia de uma nação inteira concentrada numa telenovela, concentrada num programa de televisão, ela tende a desaparecer, uma vez que, inclusive, existe a multiprogramação. Você pode, hoje, é possível gravar os programas de televisão e ver a hora que quiser. Existia um conceito que os americanos chamavam de appointment TV, essa televisão baseada em grades de programação, que é baseada num conceito, quer dizer, existem uns profissionais que são os programadores de televisão, e eles decidem que determinados programas são para a parte da manhã, porque ele atinge crianças, outros são para a parte da tarde, que atinge as donas de casa, outros para os adultos à noite, E como se diz, existem conceitos também de fatiamento da programação, como, por exemplo, o conceito de prime time,
não sei como se diz aqui em Portugal, horário nobre. Chamamos de horário nobre também. É horário nobre, quer dizer, onde se concentra a programação mais cara, a programação mais sofisticada de cada rede, porque é onde se supõe que está a maior audiência. Então, esse tipo de pensamento, ele tende a se transformar, porque hoje qualquer horário é horário nobre, porque você vê o que quer no momento que quiser, uma vez que você tem recursos de gravação, uma vez que você tem miríades de possibilidades de ver a televisão. E muitos programas, inclusive, depois que vão para o ar, ficam na internet, disponíveis durante um certo tempo, e você pode, portanto, acessá-lo no tempo que quiser. Segundo dados do IBOP, que é o Instituto que investiga a audiência no Brasil, a comunidade de internautas saltou de 4 milhões para 28,5 milhões nos últimos 9 anos no Brasil. Então foi um salto gigantesco de gente que migrou para a internet, né? E essa comunidade, que antes dedicava 7 horas por mês navegando na internet, a partir de 2009 passou a dedicar 29 horas em média por mês, né? Em compensação, a audiência de televisão caiu de forma muito significativa. Só na cidade de São Paulo houve uma perda de 258 mil domicílios. 258 mil domicílios deixaram de ver televisão. O bolo publicitário, o financiamento publicitário, cresceu apenas 1,4% na televisão nesse período. E nesse período, ele cresceu 17,4% na internet. Então, significa que está havendo uma migração muito grande da televisão para outros meios, principalmente para os meios digitais. Está havendo uma migração também dos financiamentos publicitários para esses outros meios. Então, isso é um dado que preocupa os homens de televisão, né? Eles têm que enfrentar essa nova realidade, né? Bom, a atual evolução da televisão, ela caminha em duas direções diferentes e aparentemente contraditórias. De um lado, uma parte da audiência, ela prefere permanecer passiva, né? No sentido tradicional da palavra espectador, né? Sentado na sua sala de estar e assistindo ao material, né? Sobretudo diante da farta quantidade de material televisivo que existe hoje. Mas, de outro lado, surge no cenário um novo protagonista, que eu chamo de um interator. Ele não é mais um espectador, né? Um interator. E ele está forçando mudanças cada vez mais radicais em direção a modelos de conteúdos que possam ser buscados a qualquer momento, em qualquer lugar, fluidos da maneira como cada um quiser e abertos à participação ativa dos participantes. E esse novo tipo de consumidor, produtor, né? É consumidor e produtor ao mesmo tempo, porque ele também produz, também coloca suas coisas no YouTube, ele está exigindo experiências midiáticas de uma mobilidade mais fluida, né? Ele está exigindo formas de economia mais individualizadas, que permitam a cada um compor suas próprias grades de programas e decidir de que maneira eles vão interagir com essas grades. Bom, é claro que essa distinção não é tão rígida assim, ela não é uniforme, né? Mas a partir da convivência com os meios interativos, como o computador, como o videogame, a tendência é uma contínua ampliação do grupo envolvido em detrimento do grupo passivo. Bom, até pouco tempo, os novos meios, eles incorporaram os meios antigos, né? A televisão continuou passando os filmes que foram feitos para o cinema, por exemplo, né? Depois surge o DVD, surge o Blu-ray, mas continua reciclando materiais audiovisuais do passado, né? A gente vê as novelas da televisão em compactos para DVD. Mas agora há uma pressão muito grande para a geração de conteúdos novos, conteúdos que são mais adequados às novas tecnologias e às novas demandas, como, por exemplo, a multiprogramação, que é possibilitada pela TV digital. Quer dizer, você pode ver um programa de maneiras diferentes, né? Pode ver um jogo de
Não existe um jeito só de ver. Então, para esse século que nós estamos agora iniciando, os prognósticos são de muita fragmentação e uma multiplicidade de direções. Os profissionais de televisão e do audiovisual em geral vivem um momento de estupefação, um momento de desafio e de necessidade de riscos em direção a alguma coisa que ainda não se sabe bem o que pode vir a ser. Acho que vamos viver um período de muita experimentação, de novos modelos de televisão, onde alguns vingarão, né, e outros provavelmente fracassarão. Tudo indica então que estamos vivendo o fim de um modelo de televisão e o surgimento de experiências ainda não muito nítidas, mas suficientemente expressivas para demandar análise e pesquisa. Já foi referido aqui anteriormente, né, o trabalho muito influente do Andrew Jenkins, Cultura da Convergência. Hoje todos estão preocupados com essa questão que ele trabalha, que é transmedia storytelling, né, a narrativa transmediática. Porque se os espectadores já estão migrando para a internet de uma forma geral, é preciso duas coisas. Primeiro, a televisão tem que ir para a internet também. Ela tem que aprender como ela vai para a internet. E, de outro lado, ela tem que trazer a internet para dentro da televisão. Então, é preciso pensar como a televisão pode conviver junto com os outros meios. Não só conviver, como que ela pode trabalhar em conjunto com esses outros meios. Esse livro é muito interessante, a Cultura da Convergência, porque ele cita uma série de experiências de televisão, analisa uma série de programas de televisão que ele considera que já estão, né, trabalhando com essa perspectiva de mudança. Por exemplo, o reality show Survival, aqui ele dedica um capítulo inteiro, e ele diz que Survival é a televisão da era da internet,